Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos seus pedidos e também, claro, às suas ações de graças para esta manhã de sexta-feira. Nós começamos atendendo a Lúcia Rocha de Oliveira Brito, ela é de Itapetinga, lá na Bahia. Ela pede oração em ação de graças pelo seu aniversário hoje, aliás, pelo aniversário de seu filho, Rui Rocha Brito. Parabéns, Rui, que Deus te abençoe, dê muita força, muita saúde para você. E ela pede também por toda a sua família. A Terezinha de Jesus Reis, ela é de Bela Vista de Goiás, em Goiânia. Ela pede oração pela sua saúde e recuperação também da sua saúde e pede por toda a sua família. Cristina Carlos, ela é de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, pede também por Neide Rosa, Vânia, Márcia, Pedro Júnior, por Larissa e também Juliane. Sérgio Antônio Momesso, é de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, pede oração em ação de graças por Fátima Furtado, pela sua saúde, pela saúde também de Sérgio, por todas as mães e pede oração pela alma de Maria Aparecida e por toda a sua família. De Tietê, no interior de São Paulo, Leonilda Franquim Egrege. Ela pede oração por ela mesma, pelo seu netinho Pedro Henrique, tem 32 dias, claro que Deus abençoe cada vez mais. Pede também por Giovana, por toda a sua família, pede saúde e proteção. De reserva, lá no Paraná, o Miguel Silva de Souza, ele pede oração por seu irmão Amadeu de Souza da Silva, pede também por todos da sua família e por todas as mães. Vilma Terezinha Joaquim Dourado, ela é de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, pede oração pela saúde, conversão e libertação dos vícios do álcool, de Adão. Ele encontra-se hospitalizado, ela pede também pela saúde de Nilma Maria, por Bruno, Daniela, Ana, pede por ela mesma, por toda a sua família e seus familiares. E a Vilma ficou sócia através do débito automático. Muito obrigado, que Deus te abençoe, viu, Vilma? A nossa associação, ela precisa, de fato, de pessoas como você, que faz a sua colaboração, faz a sua participação, porque nós precisamos disso. Eu quero lembrar, já no início desse bloco, sobre o nosso último dia de hoje, 29 de abril. Nós estamos no último dia útil e, claro, nós fazemos um apelo a você que é sócio evangelizador, de olhar aí nos seus pertences e fazer a sua participação, fazer a sua colaboração. Ao longo do programa nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero lembrar a você que recebeu aí os boletos. Lembre-se que hoje é o último dia útil para fazer a sua participação, fazer a sua colaboração, porque nós aqui da associação precisamos da sua participação, porque senão nós não continuamos, não conseguimos honrar com os nossos compromissos aqui. Então, nós precisamos da sua participação. Mas, ao longo do programa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Muito bem, para a gente falar hoje, eu tinha dito para vocês que a nossa temática é sobre oração, oficina de oração e vida. Um momento muito importante na nossa igreja, um instrumento, eu diria, de evangelização em todos os sentidos. E para isso nós temos aqui já, sentadinhos no nosso estúdio, as nossas duas convidadas. Bom dia para vocês. Bom dia. Animadas para a gente falar sobre o nosso tema de hoje? Com certeza. Vocês podiam se apresentar para quem está em casa, para saber quem são vocês? Então, meu nome é Leda, eu sou casada, tenho 2 filhas e participo das oficinas desde 2004. É isso, estamos aqui, uma alegria estar aqui no programa do senhor, poder falar sobre as oficinas, né, de um modo especial. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar feliz hoje, porque quem não conhece vai conhecer. Ter oportunidade. E quem não conhece, certamente vai poder até se inserir um pouco na nossa temática de hoje, quem sabe, não começar a participar e levar a oficina para a paróquia delas, né? Quem sabe? Quem sabe. Eu sou a Leila, sou casada, tenho 2 filhos, o Lucas, de 17, e a Letícia, de 11. Ah, que bom. Primeiro, sejam bem-vindas mesmo, viu? Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Primeiro, quando a gente pensou em trabalhar essa temática, a ideia era justamente essa, de falar da oração, né? E a gente até antes ali falava um pouco essa questão de rezar, de orar, a gente vai entrar um pouco sobre isso, né? Se a gente não reza, as coisas complicam um pouco para a nossa vida, né? É preciso rezar, é preciso ter isso como referência. E quando a gente pensou na temática, justamente para isso, para levar a quem está em casa, né? Você que está em casa, justamente essa questão da oração. E como que funciona essa oficina? Quem foi o fundador de tudo isso, né? Esse movimento que está em quantos países? 44 países. Bastante, Nós estamos, né? em 44 países. Inclusive, eu vi um vídeo agora, nesses dias, preparando um pouco para essa temática de hoje, um vídeo belíssimo, não é? Sobre Inácio Larrañaga, que é o fundador,
um pouco do movimento. E a gente vai falar bastante sobre isso. Animadas para isso? Para bater um bom papo? Animadas, vamos lá. Então tá bom. Primeira coisa, o que vocês acham? Por que vocês acham importante a oração na vida da pessoa? Então, a oficina, ela deixa muito claro que uma coisa é rezar, outra coisa é orar. Então, a gente pode rezar com as orações que nós temos, Pai Nosso, Ave Maria, e claro que é muito bom. Mas quando a gente fala em orar, é diferente, exige algo mais. Exige introspecção, exige parar, para realmente ser uma oração profunda, de maior intimidade, uma oração transformante, né? Que realmente transforme a pessoa, faça diferença na vida da pessoa. Então, é algo mais do que só rezar. Entendi. Por que é importante para você, Lê? Oração, para mim, é tudo. Rezar, orar, é tudo, porque é onde a gente se fortalece, né? Assim, nós temos problemas do dia a dia, acho que todo mundo tem. E é a nossa força, é a fé, aumenta a fé quando você reza, quando você crê, você precisa crer. Você precisa orar. Então, a oração é tudo pra gente. É tudo. Né? Você sabe que eu estava vendo o vídeo, né, como eu comentei, sobre a história de não só de Inácio, mas da oficina em si. E no finalzinho mais ou menos do vídeo, ele fala sobre essa questão, a pessoa que tem fé e a pessoa que não tem fé. Ele fala um pouco sobre essa questão da morte, né? No início, eu me choquei assim um pouco com aquilo que ele diz, me choquei num bom sentido, obviamente, né? Ele dizendo assim, que às vezes, quando se trata da morte, né? E, claro, tem todo um contexto do que ele diz, mas ele fala assim que, para quem tem fé, a alma sobrevive. Eu achei tão bonito isso. O corpo não, porque o corpo é matéria, isso perece, isso acaba. Mas ele diz, olha, para quem tem fé, a alma sobrevive. E para quem não tem, fica um drama dessa questão da existência, né? A gente vai para onde, o que a gente é, o que a gente deixa de ser. Para nós que temos fé pela oração, a gente começa a entender melhor isso. Olha, de fato, nós temos algo mais nesse sentido. E é isso que a gente... pode falar? Não, mesmo porque seria muito triste a gente pensar que tudo acaba aqui. Complicado isso, né? Não é? Tudo acaba aqui. Eu não sou só o que se vê, eu sou muito mais do que isso, né? E é isso que é eterno. Que bom isso. E nós vamos dar uma boa palavra, boa reflexão, vai ser um bom bate-papo sobre isso. Nós temos, por causa disso, um VT para quem está em casa. Nós vamos passar um vídeo para que você que está em casa conheça um pouco melhor. A gente, claro, vai entrar nos detalhes aqui. Vamos tentar, a partir do nosso tempo, entrar nos detalhes, aquilo que for possível, aquilo que o tempo nos permitir. Mas você vai acompanhar com a gente agora justamente esse VT, esse vídeo, falando um pouco sobre essa história da Oficina de Oração e Vida. Acompanhe comigo. Há quanto tempo você não tem um momento íntimo com Deus? Sabe aquela hora que a gente reserva para falar e ouvir a voz dele? Pois é, com a correria do dia a dia nem sempre é possível desfrutar de um momento assim, de profunda oração. E o pior de tudo isso, que vamos deixando ele de lado e isso pode virar rotina. Com a correria do dia a dia, às vezes a gente não para um minuto para falar com Deus. Isso é comum? Acontece com você também? Eu acho que sim. Aconteceu assim. Você correndo muito. Essa da cultura que corre muito, a gente não para pensar às vezes. Sim. Às vezes a gente esquece mesmo, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Isso daí é normal. Todo mundo esquece. Uma vez ou outra, sempre esquece. Às vezes, quando eu estou muito cansada, só em pensamento. Você tem o hábito ou o costume de fazer orações antes da refeição? Era para ter, não tem. Não tem. Por causa da correria do dia a dia também? Às vezes sim, passa batido, a gente não acaba não lembrando. Às vezes acontece, só que mesmo depois de ter comido, se a gente lembrar, a gente sempre tenta orar. Atento a esse contexto, em 1984, Frei Inácio Larrañaga fundou a Oficina de Oração e Vida, que em 2002 foi definitivamente reconhecida e aprovada pela Santa Sé como associação privada de fiéis de direito pontifício com personalidade jurídica. Tudo começou com os encontros de experiências de Deus que o Frei Inácio ia promovendo em vários países. As oficinas nasceram de encontros de 5 dias, né? E tirou dali um manual.
E ele foi percebendo, primeiro aplicando para pessoas que tinham já um contato com Deus, e ele foi percebendo que leigos também se interessavam por esse momento, né? Aí ele viu no leigo uma possibilidade de expandir em vários países a divulgação das oficinas. Todos os encontros vai crescendo essa intimidade, através da Sagrada Meia Hora que ele se dedica, né, para estar com Deus. Né? Deus está com a gente 24 horas por dia e nós, nas oficinas, ensinamos o oficinista a ficar meia hora por dia só, escutando a palavra e respondendo através da novidade que é nas oficinas a modalidade de oração. Né? Cada encontro nós aprendemos uma forma de orar com o Pai. Lá no final, o oficinista sai com uma escolha, né? Em diversos momentos da vida, porque são vários momentos, né? A gente passa todos os dias por uma situação diferente. E ele pode usar cada modalidade dependendo da situação que ele quiser. Mais de 30 anos depois da criação, a Oficina de Oração e Vida está presente em 44 países e conta com cerca de 18 mil guias que ensinam as pessoas a orar de uma maneira experimental e progressiva, introduzindo-as numa oração litúrgica e na vida sacramental. Hoje nós vivenciamos o primeiro encontro do Deus da Ternura. Ele é o primeiro de 15 encontros. E antes desse, nós temos uma reunião de abertura para explicar melhor o que é a oficina e a pessoa aderir ou não. Então, no dia de hoje, nós tivemos um momento em que a gente escutou a palavra e depois meditamos essa palavra e no segundo momento nós oramos, ou seja, nós falamos com Deus, que a oração é aquele momento de intimidade meu e Deus. E hoje foi a leitura rezada, que a gente, ao meditar, a gente faz aquela oração a resplandecer aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo em intimidade com Deus. E durante o encontro, nós temos momentos que também são de outras orações, de cantos, que fazem com que a gente vá também se aprofundando, sendo os dois principais, a meditação da palavra e depois a oração. E isso, como são 15 encontros, depois desse encontro que dura 2 horas, nós levamos para casa, para todos os dias, a gente tem um momento também de parada para essa meditação e oração. Só que aí você tem uma outra, a cada dia você tem um texto bíblico e repete essa oração. E seguindo ali, cada vez mais você entende e tem a vontade de seguir os passos de Jesus. E ao terminar, nós temos um dia que é retiro, que no nosso caso nós chamamos de deserto. E quem fizer a oficina vai entender por que é chamado deserto. Então, nesse deserto é um momento intensivo de 4 horas de intimidade com Deus. E aí você resgata tudo que você viveu e vai colocando ali naquele dia. Aí você vai usar a modalidade que você escolher, vai usar as leituras que o Espírito Santo te inspirar. A oficina de oração pode ser feita também por outros grupos. O conteúdo é adaptado. O mais importante é ter um encontro pessoal e caminhar com Jesus, não importa a idade. Nós temos o grupo específico para jovens, aí são apenas 10 sessões e com outras dinâmicas. O conteúdo é o mesmo, só muda a dinâmica, sempre baseado na meditação da palavra e na oração, tá? E temos também para crianças, a partir de 8 anos a 12, são 10 encontros. Temos um grupo para casais de 6 encontros. Tudo isso tudo é formidável. E o que acho que está faltando eu contar para vocês é que não fica nesse momento de oração.
a gente vive esse momento para estar em intimidade com Deus. A gente passa a se conhecer melhor, a conhecê-lo melhor e o mais importante, trazê-lo para a vida. Tá? Então, é assim uma caminhada de muita transformação pessoal. Leonardo perdeu o pai vítima de câncer em 2014 e entrou num período de angústia. Na oficina de oração e vida, ele teve força para superar a perda. Eu fiquei muito triste com essa situação e muito impotente, né? Porque eles moram em outra cidade. Eu vim para cá com a minha família a trabalho e essa distância, assim, me fez sentir um pouco culpado de tudo isso. E em março do ano de 2015, na missa que eu participava, foi divulgado as oficinas de oração e vida. Nesse momento eu senti algo que me inspirou, que me dissesse, participa. Isso talvez mude o que você está sentindo, todo esse sentimento, toda essa angústia, todo esse sentimento de impotência. Então resolvi participar. Já na primeira sessão eu senti uma transformação, eu senti que um alívio de estar ali naquele espaço. Toda aquela dor, toda aquela angústia que eu senti, aos poucos foi saindo de dentro de mim. E nos momentos de oração, na sagrada meia hora que a gente se reserva para estar com Deus, eu pude ali expor todo o meu sentimento, pude colocar para Ele tudo que eu estava sentindo, pude mostrar toda a minha fragilidade e me senti abraçado, né? Aceito a perda, né? Sinto falta, muita falta dele, sei onde ele está orando por mim. E eu sei que através da oração, da Sagrada Meia Hora, Ele está junto comigo. Ele ouve também as minhas orações por Ele, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha família. Eu sinto que, além do contato com Deus, eu ouço a palavra, Deus falando comigo, e na hora que eu vou falar com Deus, eu sei também que eu estou falando com meu Pai. Eu sinto isso. E descobri que a oficina não para só nas 15 sessões, tem uma continuidade e isso pode ser transformado para várias pessoas, né? Eu posso estar trazendo outras pessoas, eu posso estar divulgando, eu posso estar aplicando as oficinas. Então, a única coisa que eu falo, o tanto bem que as oficinas fez para mim, eu queria que fizesse para as outras pessoas. Realmente é transformador. Tá aí um vídeo sobre, um pouco, né, sobre a história. Quanta coisa, não? Bastante, que né? testemunho bonito desse rapaz, né? Então, parabéns Leonardo. à produção que montou esse vídeo, que editou esse vídeo, que foi lá, fez as filmagens. Parabéns, porque foi muito bonito, deu uma compreensão exata, mais ou menos, daquilo que a gente entende pela oficina de oração e vida. O que vocês acharam do vídeo? Muito bonito, emocionante, né? Não é? Padre, é exatamente o que falou, sabe? Para mim, é exatamente isso. É força. E não fica naquela meia hora. Você continua. Então, é tudo aquilo. Eu acho que vai pegando gosto vai mesmo pegando pela oração, gosto, não é? você vai entendendo como que é. E você pega força, te fortalece. Então, você... aquilo que é uma transformação dentro de você, de dentro para fora. E você leva aquilo para a vida. E as pessoas que estão ao seu redor, elas veem em você essa transformação. É uma coisa fantástica. Leda, você como coordenadora, por exemplo, quando você vê um vídeo como esse assim, você diz assim, ó, vale a pena mesmo investir o seu tempo, investir que eu digo assim, dar um pouco do seu tempo para ajudar, dedicar um pouco para organizar tudo isso, porque você já fez essa experiência também da oficina de oração. Como é que fica isso para você? Ai, vale muito a pena. É a vida da gente hoje. Eu não me vejo sem as oficinas de oração. E é muito gratificante, porque é como a Leila falou, a oficina provoca uma transformação na pessoa muito grande. E isso é muito visível. Então, nos testemunhos que nós temos nos oficinistas, né, no meio das oficinas e no final,
eles falam dessa transformação. É uma transformação muito grande, é muita cura interior, cura de problemas de perdão, pessoas que não conseguiam perdoar de maneira alguma e depois que fizeram as oficinas entenderam a importância do perdão, a importância de viver o abandono, mudar aquilo que é possível mudar, eu vou lutar e vou mudar, né? O que cabe a mim. Agora, se não cabe a mim, se não está nas minhas mãos a possibilidade de mudar aquilo, é um fato acabado que já aconteceu e nada vai mudar, em tuas mãos eu deixo, abandono nas mãos do Pai, no mistério da vontade de Deus, que permitiu aquilo. Entendo. Isso traz muita paz, traz muita serenidade. E é interessante, porque o vídeo mostra bem isso, né? Que as pessoas, foi o que o Frei Inácio percebeu, logo de início. As pessoas rezam, mas as pessoas não oram. Então, rezar antes do almoço, ótimo. Rezar após o almoço, ótimo. Mas orar é mais que isso. Para orar, a gente precisa parar. Primeiro, precisa parar. E na oficina a gente aprende até uns exercícios muito simples, que a gente chama de silenciamento, que ajuda a gente a parar, a se aquietar. Aquietar o coração, aquietar a mente, a estar ali. São exercícios que induzem a isso. Isso, exercícios simples de respiração, né, de silenciamento que a gente chama. Porque a gente se põe em oração e a cabeça parece uma borboleta. Mas é verdade, né? Ela não para. Você só está ali, mas você está longe, na verdade, né? Vem para a oração e traz com a gente tudo que tem que fazer, todos os problemas, todas as angústias. Então, a oficina ensina a gente, para, agora você vai estar com Deus. E mais do que falar, você vai ouvir o que Deus tem para falar. Então, é muito diferente do que rezar. Normalmente, quando a gente reza, a gente fala muito. E quando a gente ora, a gente escuta. Você acaba sendo, mais ou menos assim, um protagonista daquela oração, né? Porque você fala... Só fala. Não se desqualifica isso, é claro que não. A gente não está desqualificando a oração, Mas de rezar. Dá para ir além. Agora, você pode fazer isso. Agora, uma coisa que eu acho interessante é assim, os testemunhos são fundamentais. E a gente viu o testemunho do Leonardo, né? Que coisa interessante isso. Depois da perda, né, do pai, ele conseguiu se reerguer a partir da oficina. Olha que bonito, né? Como que um estado de espírito ajuda, de fato, a pessoa a fazer isso. E se não fosse a oficina, será que essa pessoa teria hoje a mesma reação, a compreensão dessa ausência do pai que ele tem a partir do vídeo, né? Eu acho isso muito bonito. E é por isso que a gente vai bater bastante papo sobre isso, muita coisa que a gente tem para falar aí, tá bom? A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente sempre diz aqui que o nosso intervalo é sempre rápido mesmo. E daqui a pouco a gente volta sobre esse assunto da oficina de oração, do testemunho e como que isso pode ajudar a sua vida, ou melhor, a nossa vida. Um instantezinho só, até lá.